Se você não faz parte da família Zenin, então nem sequer ser chamado de feiticeiro Jujutsu você merece. Essa é a filosofia de quem faz parte do clã Zenin. Então depois deles serem brutalmente massacrados pela Maki, uma pergunta ficou na minha cabeça. Será que quais outros personagens conseguiriam fazer o mesmo? Fala pessoal, aqui é o Farias. No vídeo de hoje nós vamos colocar o Itadori contra todo o clã Zenin. Eu assisti um vídeo onde colocavam o Hakari no lugar da Maki pra ver se ele seria capaz de derrotar todos os membros do clã Zenin, e ele saiu como vencedor. Então eu pensei, e se fosse o Itadori no lugar da Maki? Só pra deixar claro, eu vou levar em consideração aqui o Yuji pós-Shibuya, porque se a gente for ver o Yuji do final da obra, eu acho que não teria nem brincadeira, porque o Yuji com certeza ganharia de todos os membros da família Zenin, até com certa facilidade. Dito isso, a primeira coisa que eu queria dizer é o quanto que o Yuji é subestimado. Antes mesmo dele dominar qualquer tipo de energia amaldiçoada, ele já tinha uma força física completamente sobre-humana, além de ter uma velocidade absurda, uma resistência estupidamente alta, e depois de treinar com Satoru Gojo e dos ensinamentos do seu brother Aoi todo, o seu controle de energia amaldiçoada ficou consideravelmente refinado. Se você observar bem, Yuji naturalmente está muito acima de qualquer feiticeiro comum, e antes do despertar da Maki, o Yuji fisicamente era sim mais forte que ela, tanto que o próprio Megumi diz que se todos os alunos da escola de Tóquio se juntassem para lutar contra o Yuji sem energia amaldiçoada, o Yuji Itadori venceria do mesmo jeito. O ponto que eu quero chegar é que mesmo que o Itadori não tenha nenhuma técnica extremamente complexa, ele já está bem acima da média se você levar em consideração os membros do clã Zenin de uma forma geral. Contra o próprio Mahito, Yuji aguenta diversos ataques que teriam sido mortais para a maioria dos feiticeiros. Fora que é notável a capacidade que o Yuji tem de se adaptar durante a luta e ir evoluindo. Outra coisa que é muito importante de frisar é a facilidade que o Itadori tem de realizar Kokusens, que para a maioria dos feiticeiros acontece de vez em quando só no ápice da luta. O Itadori faz isso em praticamente todas as lutas deles e mais do que uma vez. Outra coisa que é muito importante lembrar é que o Itadori pós-Shibuya conseguiu acompanhar o Sukuna em velocidade quando ele pula pro corpo do Megumi. Fora que ele tem uma intuição incrível e um QI de combate fora do normal, cara. Agora vamos aplicar tudo que a gente sabe sobre Yuji Itadori no massacre do clã Zenin. O primeiro oponente da Maki, aqui também vai ser o primeiro oponente do Yuji, vai ser o Ogi, o pai da Maki e da Mai. Mesmo antes de despertar, a Maki consegue quebrar a espada do pai dela e ter uma luta até que de igual para igual. Ela é pega de surpresa e por isso que ela perde. Então eu acredito de verdade que o Yuji não teria grandes dificuldades contra o Ogi. Agora a gente vai falar sobre o Yuji contra todos os membros da unidade Kukuro. Apesar deles serem uma unidade de elite, eles são mais fracos que o Ogi, então eu acredito que não vai ter problema nenhum pro Yuji derrotar todos eles. Afinal, ele é um especialista em combate corpo a corpo, com certeza suporta lutar contra diversos oponentes e tem uma alta resistência a dano. Então é bem provável que o Yuji, apenas com força física e um pouquinho de energia amaldiçoada, conseguiria se livrar de todos os membros da unidade Kukuro. Contra o Nobuaki, então, o Yuji simplesmente ia passar o carro. Jojiro Zenin acho que seria o primeiro oponente que poderia apresentar algum risco pro Yuji, só que ao mesmo tempo a gente vê muito pouco dele. Ele não conseguiu fazer nada contra a Maki e honestamente eu acredito que ele não conseguiria fazer nada contra o Yuji também. Aqui a gente vai começar a falar de um personagem que com certeza daria trabalho pro Yuji, que é o Hanta, porque a técnica dele tem a capacidade de prender um alvo no lugar. Só que apesar disso, é uma técnica que tem recoil, muito parecido com a técnica do Inumaki, só que no caso do Inumaki ele sente o recoil na garganta, né, e o Uranta sente o recoil nos olhos dele. E a pergunta é, será que o Yuji conseguiria resistir? Mas se você levar em consideração a força física do Yuji, a força de vontade que ele tem, e o simples fato dele ser o receptáculo do Sukuna faz com que ele tenha uma resistência fora do normal, eu acredito sim que o Itadori consiga quebrar essa imobilização do Uranta só com força bruta e energia amaldiçoada. E provavelmente o Uranta sofreria muito dano para tentar segurar ele. O problema do Uranta é que ele não luta sozinho, ele luta junto com o Genichi. Ou seja, outra coisa que tem que ser levada em consideração era se o Itadori conseguiria resistir aos ataques do Genichi. Genichi parece realmente não ser um cara muito rápido e não teve poder o suficiente para causar nem sequer um arranhão na Maki. Então eu acredito de verdade que o Yuji conseguiria derrotar o Genichi com certa facilidade. Mesmo com o Uranta ajudando, o Yuji podia sair ferido, mas perder essa luta eu acredito que ele não perderia não. Agora a gente chega na parte que é mais difícil pro Itadori. Essa é a batalha final dele para conseguir finalmente derrotar todo o clã Zenin. E o Naoya é o adversário final do Itadori. E o Naoya é um feiticeiro extremamente problemático de se lidar. Primeiramente por causa da técnica de projeção dele, que faz com que ele consiga realizar movimentos dentro de 24 frames por segundo. Isso faz com que, além dele ter uma velocidade sobre-humana, ele consiga paralisar quem não tá seguindo essa regra. Até a própria Maki teve dificuldade de lidar com isso inicialmente. Só que por
a Maki ter a experiência de conhecer o Naobito e conhecer ela e entender mais ou menos como é que a técnica funciona, ela conseguiu burlar isso para conseguir acertar o Naoya. O que a gente tem que entender nessa luta é: o Yuji conseguiria se adaptar o suficiente para conseguir entender como é que funciona a técnica da projeção e, além disso, arrumar um jeito de conseguir burlar a técnica e acertar o Naoya? Porque apesar do Itadori ser um cara que se adapta muito bem nas batalhas, a gente não pode considerar ele um feiticeiro mega inteligente e muito menos experiente. Um ponto de vantagem pro Itadori é que ele é muito rápido naturalmente, mas com certeza no primeiro contato entre Naoya e Itadori, o Itadori sairia na desvantagem. A única chance que o Itadori tem de ganhar essa luta contra o Naoya é conseguir aprender os padrões de combate dele e mesmo com a aceleração ele conseguir interromper isso, porque afinal a técnica de projeção ela não afeta somente o adversário, ela afeta o próprio usuário também. Então se o Naoya traçar uma rota e o Itadori conseguir prever esse padrão, ele consegue fazer com que o Naoya simplesmente fique paralisado por um segundo. E aí é certeza absoluta que o Itadori acaba com ele. Ou seja, se o Yuji conseguir se adaptar à velocidade do Naoya, o Yuji ganha. Agora se o Yuji não conseguir fazer isso, ele simplesmente vai apanhar pro Naoya até ele perder. Se eu fosse apostar as minhas fichas em apenas um deles dois, eu apostaria no Itadori. Só que eu não consigo cravar que o Itadori realmente conseguiria ganhar essa luta, primeiramente porque ele teria vindo de outros combates e eu acredito que ele não teria saído ileso, e segundamente porque a técnica de projeção é extremamente difícil de lidar. Mas para eu dar um veredito final, se o Yuji ganha ou não ganha do Naoya, ou seja, se ele consegue ou não consegue derrotar o clã Zenin, na minha opinião, Yuji Itadori consegue acabar com o clã Zenin. Lembrando novamente, eu tô falando do Itadori pós-Shibuya, não é o Itadori no final do mangá. Mas e aí, gostou desse vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e deixe nos comentários se você acredita que o Yuji Itadori conseguiria derrotar o clã Zenin ou você acha que ele perderia pro Naoya no final, ou até se você acha que ele perderia para algum outro personagem antes do Naoya. Eu acredito que contra os outros personagens ele não teria problema nenhum, pra ser bem sincero. Mas é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau.